Bom dia, turma! Tudo bem? Turma, hoje vou dar prosseguimento à aula de instrumentação. Para variar, já vamos aí para a parte 7, né? Então, nessa aula de hoje, eu coloco aí como objetivos, né, o estudo da simbologia de válvulas de controle, né, para processos industriais. Também a parte de instrumentação para processo de vazão e arranjos típicos de instrumentação para processos de vazão. Tá? Então, o nosso estudo de hoje será muito focado aí sobre vazão, tá? Processos aí de vazão. Muito bem. Então, inicialmente, eu trago aqui uma simbologia de válvulas de controle necessária, né, para que tenhamos aí noção minimamente aí sobre a parte de simbologias de instrumentação e controle. Temos esse símbolo aqui, né, que seria a válvula com atuador pneumático, né, e diafragma. Então, pneumática muito utilizado, né, na parte aí de instrumentação e processos. Esse daqui é um dos tipos de válvula muito usado, portanto. Né. Temos aqui a válvula com atuador elétrico. Também na parte de sistemas de controle se utiliza muito sinal elétrico, né? Elétrico e pneumático, na maioria das vezes. Isso aqui é a válvula manual, tá? Esse aqui é o símbolo. Este é o símbolo da válvula com atuador hidráulico, tá? Ou pneumático de pistão. Então nós temos aqui uma diferenciação, né? Isso daqui é pneumático de diafragma. E este daqui, com um tracinho no meio, é hidráulico pneumático com uso de pistão. Tá? Pistãozinho também é muito usado no processo, quando você vai fazer algum desvio, né? Um processo como esteira, por exemplo, você utiliza pistão pneumático. E nós temos a válvula auto-operada de diafragma, né? Que tem essa linha aqui, que representa essa auto-operação através de diafragma. Então, esses são os tipos de válvula para controle que nós temos. Tá? E entrando já no processo de instrumentação, nós temos a placa de orifício. Né? Tá, a placa de orifício, né, num sistema de vazão, é uma placa fina com orifício que geralmente é colocado em um tubo. Tá? Quando um fluido líquido ou gasoso passa pelo orifício, sua pressão se acumula levemente a montante do orifício. Então a gente consegue medir aí, né, a vazão através aí de uma pressão. Né? Normalmente a gente tem essa característica aí. Tá? E aqui nós temos a aparência física da placa de orifício. Tá? Então essa é a plaquinha aqui. Nós temos aqui o processo por onde vem o fluido, né? Escoa para o outro lado. Há aqui uma redução, né, no tamanho. Daí nós conseguimos aqui medir, né, a vazão através deste equipamento. Temos o tubo de Pitot também, que é esse carinha. Tá? Tubo de Pitot que é muito utilizado também em aeronaves, né? Um dos usos aí mais conhecidos, né, para o tubo de Pitot é isso daí, mas se utiliza-se bastante também em processos industriais quando se quer medir a vazão. A vazão de um fluido seria basicamente o volume por unidade de tempo. Né? Pode ser dado metros cúbicos por minuto, por exemplo, pode ser dado metros cúbicos por segundo, né, se a vazão for muito grande. E pode ser dado também litros, né, litros por segundo, litros por minuto. E temos o medidor Venturi. Tá? O medidor Venturi ele vai medir aí a velocidade do escoamento para a vazão de um certo líquido. Né? Então nós conseguimos determinar a velocidade através da variação de pressão, tá? Durante a passagem desse líquido. Então, como muda a área, né, vai ter uma mudança também
da pressão, porque aqui nós temos uma área maior do que essa daqui, né? Então, menor a área, acaba se aumentando aí a pressão, né? Então você tem uma pressão maior, tá certo? Então esse daqui é o medidor de Venturi, esse é o tubo de Pitot, né? Este daqui é a placa de orifício, tá? Esses aqui são os equipamentos na prática, e aqui em cima nós temos a simbologia que representa cada um desses equipamentos. Muito bem, falando agora dos arranjos típicos, né, os arranjos aí mais encontrados em instrumentação de vazão, nós temos aqui o transmissor de vazão, né? Então o nosso FT, já vimos que o F vem lá do flow, de inglês, T vem de transmissor, então flow transmitter seria basicamente transmissor de vazão. Aqui nós temos o medidor de linha, né, que é flow I, de indicator, tá? Então indicador de vazão, conhecido aí como rotâmetro, tá? Outra nomenclatura. E temos também o indicador de vazão com montagem local, tá? Então aqui é uma outra forma aí de representar, e lembrando que a numeração está relacionada também ao processo, né, que nós temos. Aqui nós temos um sisteminha um pouco mais rebuscado aí, né? Então nós temos ali um registrador montado no painel, tá? Por quê? Porque nós temos aqui essa geometria, né? Um círculo com um traço no meio. Então sabemos aí que é montado em painel. E o transmissor local. Por que local? Porque não tem esse traço no meio, como tem no registrador, tá? Então aqui é um transmissor de vazão e aqui é um registrador de vazão. E lembrando da última aula, se nós temos aqui um traço com duas linhas, né, passantes, nós temos um sistema de transmissão pneumático, tá? Então um sistema que trabalha aí com o ar comprimido para fazer a troca de informações. Temos aqui o registrador conectado a registrador de pressão, tá? Montagem local, né? Porque é local, porque é apenas um círculo. Então esse é o registrador de vazão e esse é o registrador de pressão, tá? Muito bem. Nós temos aqui, né, a utilização da nossa placa de orifício, tá certo? Então vemos lá que podemos trabalhar com placa de orifício, o Venturi e também o tubo de Pitot, né? As possibilidades que nós temos aí para o processo de vazão. O FR, né, registrador de linha, também já foi bem claro, né? Esse daqui nós vemos no slide anterior, tem exemplos similares, mas aqui está apenas para registrar, né? Temos também registrador de vazão com o registrador de pressão, tá certo? Esse daqui é um mais complexo, pois temos aí registradores do painel e transmissores locais com transmissão pneumática. Então vejam esse sisteminha, ó. Ele é um pouquinho mais completo, né, que os outros. Então aqui nós temos a placa de orifício, né? Tudo utilizando aquela simbologia que nós vimos nas aulas passadas, né? Então, ó, isso daqui é a simbologia de hoje, né? Já estou trazendo aí com outros conceitos de aulas passadas. Então, a simbologia da placa de orifício. Aqui nós temos um transmissor, né, letra T, de pressão. Então, o fenômeno é letra P. Instalado no campo na malha 403, porque é a numeração. Mais uma vez, ó, linha com dois traços, que representa sinal pneumático, né? Então, desse ponto para esse, né, do transmissor de pressão para o registrador de pressão, e daí tem instalado aonde? No painel. Tá? Tem instalado em painel porque tem essa linha no centro. E temos ali a malha 403. Tá? Então faz parte da mesma malha, né? 403 aqui o transmissor. E aqui nós temos o registrador na malha 403 também. Certo?
Nesse ponto nós temos o registrador de vazão instalado em painel, porque tem a linha no centro, né? Na malha 402, então perceba, instrumento já em outra malha, né? Aqui era a malha 403, aqui nós estamos na malha 402. Então, esse aqui é um instrumento compartilhado. Tem também a transmissão aqui por sinal pneumático, pela simbologia, que chega lá no nosso transmissor de vazão, instalado no campo, pois não tem a linha central, na malha também 402. Então perceba, isso daqui é uma simbologia de instrumentação já mais completinha, né? Já temos mais algumas coisas. Para deixar claro aqui, né, da placa de orifício nós temos aqui esse tipo aqui de transmissão para vazão e pressão, mas também temos o registro de vazão e pressão. E temos também controlador e registrador de vazão comandando, né, válvula de controle com transmissão pneumática, registrador no painel e transmissor local. Então nós temos aqui, ó, placa de orifício, certo? Temos aqui uma válvula de controle, beleza? E daí o que acontece? Da placa de orifício, nós temos um transmissor de vazão, certo? Temos um transmissor de vazão e temos aqui um controlador e registrador de vazão. Isso daqui na malha 202, aqui também na malha 202. A transmissão aqui é pneumática, tanto deste carinha para este, quanto deste carinha para a nossa válvula. Lembrando que isso daqui é a simbologia da válvula com acionamento pneumático por diafragma, né? Então nós temos ali a simbologia que deve ser respeitada. Aqui nós temos um sisteminha malha fechada, tá? Então o que acontece? Aqui eu estou coletando a medida, né? Eu vou medir ali a vazão através da placa de orifício. Medir a vazão, o que acontece? Tem o transmissor de vazão, estou transmitindo aqui para esse cara que vai registrar, registrador, ele registra de forma gráfica. Então, ele vai registrar essa vazão, tá, na malha 202. E teremos o controlador, certo? Este carinha aqui, controlador, ele vai acionar através de um sinal pneumático essa válvula. Por quê? A válvula ela deve estar aberta ou fechada, né? Ou ainda nós temos aqui um esquema proporcional, né? Onde eu abro ali 30%, 50%, 80%. Pense assim, essa válvula aqui você pode imaginar como a porta, né? A porta da sua casa, você pode abrir um pouquinho, né, para você passar. Você pode abrir mais para duas pessoas passar, ou você pode abrir ela por completo, né? Mesma coisa uma torneira, você pode abrir um pouquinho, sai pouca água. E é um exemplo até melhor, né? Se eu abrir a torneira um pouco, sai pouca água. Se eu abrir mediano, sai uma quantidade razoável de água aqui. Se eu abrir muito a torneira, no máximo ali, vai ter a vazão máxima de água, tá? Então, o que vai comandar essa válvula é justamente esse controlador que recebe um sinal de vazão aqui. Então, se eu tenho um set point, né, que eu já falei para vocês anteriormente, uma malha fechada, só que é uma malha fechada, saí desse ponto, dei a volta, cheguei aqui, opa, voltei para esse ponto, então a malha é fechada. Então, tem um sisteminha de automação aqui, tá? Automação em malha fechada. Então, eu ponho um set point, por exemplo, eu quero uma vazão de 2 litros por segundo, por exemplo, né? Então, eu meço aqui, puxa, tenho quanto? Ah, estou com 1 litro, tá? Só que eu queria quanto? Eu queria 2. Né? Então eu transmito esse 1 litro para cá, ó, o registrador fala, puxa, tá 1, só que era para ser 2. Então o meu controlador fala, tem que abrir a válvula aqui. Ele abre a válvula e aumenta a vazão, né? Daí, opa, aumentou a vazão, então eu transmito essa informação aqui, ó, para o registrador, ó. Tava 1, agora tá 1,5, né? Então, falta 500 ml. Então o controlador
manda abrir mais um pouquinho a válvula, né? Porque tem que chegar em 2. Dá essa informação, retorna aqui para o transmissor, né? Ele chegou lá em 1,75, né? Então registramos aqui 1,75. É 2? Não, falta 250 ml. O controlador fala, abre mais um tiquinho. Abriu mais um pouquinho a válvula. No transmissor de vazão aqui nós temos agora... Opa! Aqui está sendo medido, obviamente, pela placa de orifício, né? A placa de orifício aqui chegou e mediu 2. Opa! Então 2. Foi registrado 2. 2 menos 2, 0. Então o controlador vai mandar 0 a atuação, ou seja, não faz nada. Mantém a válvula do jeito que estava, né? Por quê? Porque chegou nos 2 litros. Então essa daqui é a lógica, né? De uma forma, obviamente, né? Bem superficial aí, de como funcionaria essa malha fechada de automação, já tendo aí essa nomenclatura aqui de instrumentação, né? Então perceba que a gente evoluiu bem. Nessa aula nós conseguimos colocar aí, né, unir aí as partes de simbologia, né, do fenômeno para o equipamento que está sendo utilizado. Aqui uma placa de orifício, aqui o tipo de válvula, né, que é uma válvula comandada por sinal pneumático, e essa simbologia é justamente do sinal pneumático, né, que nós temos entre o transmissor de vazão e o controlador registrador de vazão, e também do controlador registrador de vazão para a válvula, tá? Então nós temos aqui um sisteminha já de malha fechada para controle de vazão. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu sei que pode parecer muita informação, né, em pouco tempo. Por isso até que eu recomendo que vocês assistam 2, 3, 4, 5, 10 vezes, se necessário for, para que vocês entendam bem esses conceitos. E sempre aquela história, professor, não entendi o que é Venturi, não entendi o que é Pitot, placa de orifício, né? Você pode entrar no Microsoft Teams, mandar um áudio, uma figura, né, querendo demonstrar ali o ponto que você não entendeu, enfim, o que vocês acharem melhor para a nossa comunicação, para que possamos aí ter o melhor aproveitamento possível. Beleza, turma? Então é isso aí, agradeço a todos mais uma vez, né? Bons estudos e até a próxima.